Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João que está falando com vocês e na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre critérios de divisibilidade. Olha só, sabe quando você se depara com aquele número que você fala, meu Deus, será que esse número é divisível por 2? Será que ele é divisível por 3? E o que é um número divisível? Um número divisível por outro número é quando eu divido esse número e tenho como um resultado que vai me dar um resto zero. Por exemplo, quando eu divido o número 6 por número 2, eu tenho como resultado o número 3. E quando eu faço 3 vezes 2 vai dar 6. Eu vou subtrair 6 de 6 e vou ter zero como resto. Lembra disso? Pois é. Aí eu posso dizer o quê? Que esse número é divisível pelo outro. E aí, quando eu me deparo com um número muito grande, um número que não está na tabuada, porque os números que estão na tabuada a gente sabe, né? Por exemplo, se eu perguntar para você, 4 é divisível por 2? Você sabe que 4 dividido por 2 você vai ter um resto zero. Mas se o número for muito grande, você pode pensar, eu vou dividir esse número. Você vai saber se ele é divisível ou não. Porém, se você conhecer os critérios, você vai economizar tempo. Bora brincar um pouquinho de matemática para ver o que a gente consegue aprender dessa aula? Olha só, divisibilidade por 2. Todo número par é divisível por 2. Números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Olha só, então se eu observar este número e perceber que ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8, eu sei que ele é divisível por 2. Ah, professor, aqui temos um exemplo. 1768. Esse número é divisível por 2? E aí, o que você acha? Olhando para esse número, alguns podem arriscar. Ah, ele termina em 8. não sei, professor, se ele é divisível por 2. E como nós vamos ficar sabendo? Se eu conhecer o critério, eu logo vou observar que ele termina no número 8. O número 8 é um número par. Logo, esse número é um número par. E todo número par é divisível por 2. Esse número é divisível por 2. Quanto vai dar? Eu não sei. Não calculei ainda. Mas já posso lhe dizer, ele é divisível por 2. Vamos fazer a prova? 1768 dividido por 2. Eu consigo dividir por 2? Não consigo. Vou pegar o carinha do lado aqui, ó. Formou o número 17. Que número na tabuada do 2 eu chego mais próximo do 17? Professor, 2 vezes 8 é 16. Então vamos colocar o 8 aqui. 8 vezes 2, 16. Vou subtrair ele aqui, ó. 7 menos 6 vai dar 1. 1 menos 1, 0. O que eu faço agora? Abaixo o cara que está do lado. Olha o 6 descendo aqui, ó. 16. 16. Que número na tabuada do 2 eu chego mais perto do 16? Olha, professor, nós acabamos de ver 8 vezes 2 é 16. 2 vezes 8 é 16. Então, eu vou colocar aqui o número 16, ó, e vou subtrair. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. E vou descer o número que está do lado. É o número 8. Olha o 8 aqui embaixo. Que número na tabuada do 8 na tabuada do 2 chega mais próximo do 8? Professor, o número 4. 2 vezes 4 é 8. E 4 vezes 2 é 8 também. Lembra a propriedade comutativa? 4 vezes 2, 8. Vou colocar o 8 aqui embaixo e vou subtrair. Tivemos aqui um resto 0. Logo, esse número é divisível por 2. 884. Tudo bem? Se 2 é um divisor de 1768, o 884 também é. Olha só, então se estivéssemos procurando aqui divisores de 1768, nós já temos 2. O número 2 e o 884. Quando eu divido 1768 por 2, eu tenho 884. E se eu dividir 1768 por 884, eu vou ter como resposta o número 2. Tudo bem? Então, sempre que eu me deparar com um número e ele for par, esse número é divisível por 2. Vamos continuar? Divisibilidade por 3. Professor, quando um número é divisível por 3?
Na divisibilidade por 3 eu vou ter que observar algumas coisas. Olha só. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Vamos pensar juntos? Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo. Olha só, 144. 144 é divisível por 3? E aí? Pensa um pouquinho. Olha só, olhando na nossa definição, para dividir um número por 3 para que ele seja divisível, a soma dos seus algarismos tem que ser um número que é divisível por 3. Então nós vamos fazer aqui uma continha. Os algarismos que formam o número 144 é o 1, o 4 e o 4. Então se eu pegar e fizer 1 mais 4, mais 4, 1 mais 4, 5. 5 mais 4 é 9. 9 está na tabuada do 3? Está. 3 vezes 3 é 9. Então, o 9 eu consigo dividir por 3. Então, a soma desses algarismos é um número divisível por 3. Logo, esse número também é divisível por 3. Quanto dá, professor? Não sei ainda, mas eu já posso te dizer. Esse número é divisível por 3. Vamos tentar fazer essa conta? Vamos fazer aqui do lado. 144. Olha só, vamos pensar juntos. 1 eu consigo dividir por 3? Não. Vou pegar o cara do lado. O número que está ao lado. 14. Existe um número na tabuada do 3 que eu chego próximo ou chego ao número 14? O número 4, professor. 3 vezes 4, 12. Se 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12 também. Vou colocar o 12 aqui e vou subtrair. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. O que eu faço agora? Tem mais um número aqui do lado, vou descer ele. É o número 4. Olha só, que número formou? O número 24. Na tabuada do 3 tem um número 24? 3 vezes 8 é 24. Se 3 vezes 8 é 24, 8 vezes 3 é... Isso mesmo, 24. Então, 8 vezes 3, 24. Vou pôr 24 aqui embaixo. E um sinal de menos. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Olha só, 144 é divisível por 3. Eu tenho 48 como quociente. E aqui, ó, resto 0. Tudo bem, gente? Então, sempre que eu quiser saber se um número for divisível por 3, eu vou somar os algarismos deste número. Somar os algarismos deste número. Se o meu resultado aqui for um número que é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Mesmo sem eu saber fazer a conta, eu já sei dizer se ele é divisível por 3. Eu quero que na casa de vocês tentem com outros números. Tudo bem? Olha só, já sabemos a divisibilidade por 2 e a divisibilidade por 3. Divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Quando um número é divisível por 4? Um número ele é divisível por 4 quando for terminado em 00 ou os seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Olha só, hein? Diferente do critério de divisibilidade por 2 e também é diferente do critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 4 sempre que ele for terminado em 00 ou os seus dois últimos números forem um número divisível por 4. Vamos ver isso aqui? 200, dá para dividir por 4 e ter um resto 0? Ai, professor, eu não sei, vou ter que fazer a conta. Mas acabamos de aprender o critério de divisibilidade, vamos utilizar? 200 tem os seus dois últimos algarismos terminados em 00. Aqui está dizendo que se ele for terminado em 00, ele é divisível por 4. Então, esse número aqui, o 200, é divisível por 4. Nem fiz a conta. Quanto vai dar, professor? Não sei, mas é divisível por 4. Agora, vamos calcular? 2 eu consigo dividir por 4? Não, vou pegar o cara que está do lado aqui, ó. Formou o número 20.
Existe algum número na tabuada do 4 que chega próximo do 20? Professor, 4 vezes 5 é 20. Se 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 4 também é 20. Lembra? Propriedade comutativa. Nós aprendemos isso. 5 vezes 4, 20. Vou colocar o 20 aqui. E um sinal de menos. 20 menos 20 vai dar 0. Abaixo esse 0 aqui. E vou colocar o 0 aqui. Tá? 0 dividido por 4, deu 0 ali. Olha só. 200 dividido por 4 dá 50. Logo, 200 é divisível por 4. 50 é um divisível de 200 também. Assim que a gente termina essa divisão, a gente percebe que 200 pode ser divisível por 4, o resultado vai dar 50. E se eu dividir também 200 por 50, o resultado vai dar 4. Já achamos aqui também 2 divisores. Existem outros, mas já achamos 2. Tudo bem? Temos um outro exemplo aqui. Ó. Vamos tentar fazer esse aqui. Professor, esse aqui não termina em 0, 0. Mas nós vimos aqui que se os seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, esse número também é divisível por 4. Então vamos observar. Os dois últimos números são esses aqui, dois últimos algarismos são esses aqui, ó. É o 16. 16, ele está na tabuada do 4? É um número divisível por 4? Sim, professor, 4 vezes 4 é 16. Então, esse número todo aqui... Vamos calcular? 1 dá para dividir por 4? Não. Vou pegar o número que está do lado. Esse cara aqui, ó. 12 dá para dividir por 4? Que número na tabuada do 4 eu consigo chegar no 12 ou próximo ao 12? Professor, o número 3. 3 vezes 4 é 12, porque 4 vezes 3 também é 12. Propriedade comutativa. 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. 12 menos 12 vai dar 0. Abaixo 1. 1 dá para dividir por 4? Não, não dá, professor. Então, eu vou ter que abaixar o cara que está do lado. Vou pôr um 0 aqui e vou abaixar o cara que está do lado. Número 16. 16... Existe algum número na tabuada do 4 que chega próximo a 16? Sim, professor, o número 4. 4 vezes 4, 16. Vou subtrair e tenho um resto 0. Olha só, 1216 é divisível por 4 mesmo. Era aquilo que nós já havíamos comentado. Por quê? Porque os dois últimos números, dois últimos algarismos que formam esse número, que formam o número 16, sendo que 16 é divisível por 4. Então, todo número vai ser divisível por 4 quando ele terminar ou em 0, 0, ou que seus dois últimos números sejam divisível por 4. Tudo bem? Muito bom, né? Muito legal. É muito bom brincar de matemática. Olha só, pessoal. Divisibilidade por 5. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Quando a gente vai observar a tabuada do 5, a gente percebe que os resultados da tabuada do 5, eles sempre terminam em 0 ou 5. 0, 5, 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, termina em 0. 5 vezes 3, 15, termina em 5. 5 vezes 4, 20, termina em 0. 5 vezes 5, 25, termina em 5. Então, como critério de divisibilidade, olha só, todo número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Não é simples? Então, olha só, se eu me deparo com esse número aqui, ele é divisível por 5, 183.425. Ele é divisível por 5? Ai, professor, mas esse número é muito grande, professor, eu não lembro. Opa, mas eu lembro do critério de divisibilidade. Todo número terminado por 5, com o algarismo 5, ele é divisível por 5. Tá aqui, ó. Ele é divisível por 5. Quanto dá, professor? Não sei, mas ele é divisível por 5. Eu posso afirmar. Vamos fazer a conta? Então vamos lá. 1 dá para dividir por 5? Não dá. Vou pegar o cara do lado. Formou o número 18. Existe algum número na tabuada do 5 que eu consigo chegar próximo do 18? Professor, 5 vezes 3 dá 15. Assim como 3 vezes 5 também dá 15, né? Deu 15 aqui. Agora eu vou subtrair. 8 menos 5,
3. 1 menos 1, 0. O que eu faço agora? Abaixo o cara do lado, esse número aqui, ó, o algarismo 3. 33. Professor, existe algum número na tabuada do 5 que chega próximo do 33? Professor, o número 6, porque 5 vezes 6 é 30. Assim como 6 vezes 5 também é 30. Coloco aqui e vou subtrair. 3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. Abaixo o 4. Professor, tem algum número na tabuada do 5 que chega próximo do 30? Sim, o 6 de novo. 6 vezes 5, 30. Vamos fazer a conta de novo. 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. O que eu faço agora? Abaixo o número do lado, o 2. Perceba que eu estou sempre colocando um tracinho em cima, por quê? Para que eu não esqueça que eu já desci esse número, tá bom? Existe algum número na tabuada do 5 que eu chego próximo do 42 ou do 40? Sim, o número 8, professor. 5 vezes 8 é 40. Ah, assim como 8 vezes 5 é 40 também. Então, vou colocar o 40 aqui e vou fazer uma continha de subtração. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. E agora? Desci todo mundo? Não, tem um cara aqui, ó. O 5. Vou descer o 5. 25, professor. Tem um número na tabuada do 5 que ele chega bem próximo ao 25. É o número 5. E, na verdade, 5 vezes 5 é 25. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Menos 25. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0 também. Logo, encontramos o que nós já sabíamos, na verdade, porque nós conhecemos os critérios de divisibilidade. 183.425 dividido por 5 vai dar 36.685. E temos como resto 00. Esse número é divisível por 5. E olha, se esse é divisível por 5, esse aqui também eu consigo dividir 183.425 dividido por 36.685 e vou ter como resultado o número 5. Esse cara aqui também é um divisor dele. Você viu só? Simples, não é? Que bacana, nós já sabemos o critério de divisibilidade por 2, nós já sabemos o critério de divisibilidade por 3, por 4 e por 5 agora. Vamos para o critério de divisibilidade por 6. E aí, vocês já imaginam alguma coisa? Já estão pensando aí quando um número é divisível por 6? Então vamos lá. Um número ele é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3. Olha só. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Ele não pode ser divisível só por 3. E também não é só ser divisível por 2. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Eu peguei aqui o número 36. 36, será que ele é divisível por 6? Vamos pensar um pouquinho? Se ele tem que ser divisível por 3 e por 2, eu sei que todo número par terminado em 0, 2, 4, 6, 8, ele é divisível por 2. Opa, professor, esse número é divisível por 2. E eu também sei que se eu somar os algarismos que formam esse número e eu tiver como resultado um número que é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, vamos lá. Eu já sei que 36 é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. E agora eu vou somar 3 mais 6. Por que 3 mais 6, professor? Porque são os algarismos que formam o número 36. 3 mais 6 é 9. E o 9 é divisível por 3. Sendo assim, logo, 36 é divisível por 3 também. Por quê? 3 mais 6 é 9. O 9 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3 e por 2. E no critério de divisibilidade, se ele for divisível por 3 e por 2, ele é divisível por quem também? Pelo número 6. Pois é,
esse cara aqui é divisível por 6. Quanto dá, professor? Essa conta aqui ela é fácil, ela está na tabuada do 6, não é? Eu sei que 36 dividido por 6... Tem um número na tabuada do 6 que vezes 6 dá 36. É o número 6. 6 vezes 6, 36. 0, 0. Entenderam, gente? Tá com dúvida? Ah, não sei, professor. Eu não sei se eu entendi. Eu tô com tanta dúvida. Vamos fazer de novo. 192. Esse número é divisível por 6? Olha só, olhando para o critério, todo número divisível por 6, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Bacana, professor. Esse número é divisível por 2? Ele é. Por quê? Porque ele é par. Ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Aqui ele termina com 2. Ele é par. Todo número par é divisível por 2. Então, já sei que ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Como eu vou saber? Somando esses algarismos aqui, tá? Então, quando eu pego 192, 1 mais 9 mais 2, eu vou ter como resultado 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. O 12, ele está na tabuada do 3? Ele está, professor. Porque 4 vezes 3 dá 12. Ou 3 vezes 4 dá 12. Então, esse cara aqui, ó, o 192, ele também é divisível por 3. Se ele é divisível por 3 e é divisível por 2, ele é divisível por 6. Tudo bem? Vamos fazer a conta? 192 dividido por 6. 1 dá para dividir por 6? Não dá. Vou pegar o cara que está do lado aqui, ó, emprestado. 192. Aqui ficou o número 19. Tem algum número na tabuada do 6 que eu chego próximo ao 19? Professor, 3 vezes 6 é 18. Olha aqui, ó, bem pertinho. 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 1, 0. Olha, e aí? Terminei? Não, tem um cara aqui, ó, o número 2. Vou descer ele. 12. Formou o número 12. Existe algum número na tabuada do 6 que chega próximo ao 12? Sim, professor. 2 vezes 6 é 12. Logo, 6 vezes 2 é 12 também. Então, tá aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0, 0. Olha só. 192, ele é divisível por 2, porque é par, e é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 12. Logo, se ele é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Quociente 32 e resto 0. E assim nós calculamos a divisibilidade por 6. Fácil, não é? Divisibilidade por 9. Professor, quando eu vou saber se um número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. E aí eu te pergunto, 81 é divisível por 9? Ai, professor, não lembro. Eu não lembro muito bem. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. 8 mais 1, 9. O 9 está na tabuada do 9? Sim, professor. 9 vezes 1 é 9. Então, 81 é um número divisível por 9. Tudo bem? 8 mais 1 deu 9. 9 é divisível por... O 9 está na tabuada do 9. Então, esse número é divisível por 9. Se a gente sabe a tabuada do 9, a gente vai saber que 9 vezes 9 vai dar 81, né? Esse número é um número que está na tabuada do 9. Tudo bem, gente? Tudo bem? Será que nós conseguimos entender? E aí? Será que esse número é divisível por 9? 135? Ai, professor, ele termina em 5. Ai, professor, ele não é par. E aí? Mas o critério para saber se é divisível por 9 qual é? Eu tenho que somar os seus algarismos que formam ele, 1 mais 3 mais 5. E o meu resultado, se for um número que está na tabuada do 9, que é um número que eu consigo dividir ele por 9, ele é divisível.
1 mais 3 mais 5 deu 9. 9 está na tabuada do 9, não tá? Então esse cara aqui, ó, é divisível por 9. Quanto vai dar, professor? Não sei. Vamos calcular? Não tem problema não saber. A gente calcula. 1 não dá para dividir por 9. Vou pegar o camarada do lado aqui emprestado. Ficou o número 13. Existe algum número na tabuada do 9 que chega próximo do 13? 1 vezes 9 é 9. 2 vezes 9 vai dar 18. Passou. Então vai ter que ser o número 1. 1 vezes 9. E aqui eu vou subtrair. Vai dar 9, eu vou subtrair. 9 para chegar no 13 vai faltar 4. 13 menos 9 é 4. E agora o que eu faço? Vou descer o cara que está do lado. Opa, o 5. Opa, caiu aqui. 45. Existe algum número na tabuada do 9 que chega próximo ao 45? Sim, professor. 9 vezes 5. 9 vezes 5 vai dar 45. 45. E aí eu vou ter 45 menos 45, um resto zero. Logo, 135. Então nós já aprendemos os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9. E agora nós vamos aprender se quando um número é divisível por 10. Professor, quando um número é divisível por 10? Todo número terminado em 0 é divisível por 10, né? Então, vamos pensar em um número aqui. Olha só. 250.230. Esse número é divisível por 10? Ele é. Quanto ele vai dar? Eu não sei ainda. Mas eu sei que ele é divisível por 10, mesmo sem calcular. Por quê? Porque ele é terminado em 0. Na divisão por 0, tem algo muito bacana que facilita a nossa vida, que quando temos um número terminado em 0, dividido por 0, eu posso cortar esse 0 aqui, ó. Eu corto esse 0 aqui, corto esse 0. Olha só. Ficou tudo isso aqui dividido por 1. Assim, ficamos com 20.530 dividido por 1. Não ficou muito mais fácil? Olha só. Temos como resultado 2.053. Cortamos o 0, sobrou 2.053 dividido por 1. Isso nós vemos em um próximo vídeo. Vou fazer um vídeo sobre multiplicação e divisões por potências de base 10. Vocês vão ver que legal e como é fácil. É isso aí, galera. Espero ter colaborado. Espero que vocês consigam aprender um pouquinho com essas nossas videoaulas. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Satisfação em ter vocês aqui no Brincando com a Matemática. Grande abraço.